a intervenção que temos prevista no programa e que vai ser desenvolvida agora, vem do engenheiro Luís Ribeirinho, da TPR, que também é um velho conhecido e muito interventivo elemento aqui na área do BIM. É com muito prazer que o recebemos cá. A apresentação que nos vai trazer tem o título Centro de Inovação, uma abordagem holística, e tem desde já a palavra para poder fazer a sua apresentação. Obrigado, Luís. Olá, bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui e que vamos fazer esta apresentação. Eu vou então partilhar aqui. Ok. Partilhar aqui o meu ecrã. Já estão a ver? Ouvem bem? Vejo e ouço bem. Ok. Pronto. Então, o objetivo desta apresentação é falar um pouquinho do Centro de Inovação e de como é que... Deixa-me só... como é que uma equipa que se auto-intitulava de BIM Machine contava com 3 pessoas e, entretanto, se transformou num centro de inovação com várias valências e que dá apoio a toda a empresa. Desculpem. Ok. Portanto, se calhar começar por fazer uma pequena introdução da TPF. É uma empresa com 40 anos de experiência, com 310 colaboradores, mais ou menos, e que está inserida num grupo multinacional de cerca de 4.000, acho que estes números já não estão super atualizados, mas cerca de 4.000 colaboradores a nível mundial, com empresas espalhadas um pouco por todo o mundo. Também vamos falar um bocadinho mais à frente das vantagens desse contexto. Começava por fazer então aqui uma breve resenha histórica só para se perceber como é que isto começou. No fundo, começou tudo com o BIM e com a identificação do BIM como sendo o futuro no setor AE, que foi em 2012, que depois resultou na inscrição de um colaborador de cada serviço da empresa no curso BIM da Ordem dos Engenheiros, em 2014, e que, por sua vez, deu início, então, à implementação estruturada do BIM na empresa e ao arranque do nosso primeiro projeto em BIM. Desde essa altura temos estado a desenvolver e a utilizar ferramentas BIM nas várias especialidades, mas só em 2017 é que foi formalizado o núcleo de inovação, e nesta altura já não era só um núcleo BIM, era um núcleo de inovação porque já transportava aqui algumas valências extra BIM, nomeadamente na parte da programação. Este ano transformámos então num centro de inovação e pronto, com outras valências e a dar apoio a toda a empresa e não só ao Departamento de Estudos e Projetos. Isso resultou também da fusão que houve com o Núcleo de Tecnologias de Informação e Comunicação. Vamos então abordar aqui um pouco o que fazemos e como é que isto foi crescendo e como é que fomos ampliando então estas nossas valências. De facto, tudo começou com o BIM e com a necessidade de uma equipa que apoiasse a produção no desenvolvimento dos modelos e o entendimento dos requisitos e exigências BIM dos clientes, mas também que desse formação para alargar progressivamente a dimensão da equipa BIM. Portanto, nós começámos por ter pessoas que eram responsáveis por atualizar e manter os documentos estruturantes que nós recebemos na altura da implementação e naturalmente não chega a ter esses documentos, depois é preciso mantê-los atualizados. No nosso template Revit, por exemplo, nós vamos modificando e melhorando à medida que a equipa vai alargando e que vamos acrescentando novas valências. As famílias Revit, que eu vou abordar mais à frente e que são, na maioria, desenvolvidas por nós. O BEP, que também vou abordar com um bocadinho mais de detalhe e que tem sido um tópico quente porque tem estado em constante alteração, e outros documentos, nomeadamente boas práticas, etc., que hoje em dia estão alojadas
na wiki que nós temos no SharePoint, que também começou por ser um repositório de informação BIM, mas que hoje em dia já extravasa completamente os conceitos do BIM, já tem separadores tão distintos como Office, SharePoint, pós-processadores, enfim, nós acabamos por utilizar este repositório para colocar informação de qualquer género que nós achamos que é importante ser difundida pela empresa e eventualmente revisitada. Aqui só alguns números de visualizações para partilhar convosco. Nesta página dos procedimentos, nós temos, por exemplo, o procedimento para a elaboração de peças escritas e desenhadas, que não é, obviamente, específico de BIM, mas de toda a produção. Também exercemos a função de BIM Manager, e quando falamos em BIM Manager associada à coordenação dos projetos, nós falamos da criação do BEP, da definição dos canais de partilha e de comunicação, o que também mudou recentemente, um pouco impulsionado por este contexto que vivemos e que também vou falar um pouquinho mais adiante. A preparação dos modelos para o arranque do trabalho, o suporte durante a execução, auditorias internas aos processos e metodologias. Isto é um assunto que eu também vou esmiuçar um pouquinho mais, que achamos fundamental, e logicamente a manutenção e atualização das bibliotecas BIM, isto porque quase todas as nossas famílias são desenvolvidas pelo Centro de Inovação e não pela produção. Deixo aqui uma nota em relação às apresentações que vamos ter aqui no PT BIM. Nós temos 3 projetos que vão ser apresentados por colegas da produção, nomeadamente um edifício residencial, um sistema de abastecimentos de água e uma estação de comboio, que convido desde já todos a assistirem. Passando agora então para o BEP. Nós efetivamente recebemos, na altura da implementação em 2015, um documento que servia de base ao nosso BEP, que nós fomos, entretanto, atualizando com novos documentos que foram sendo lançados, nomeadamente o documento produzido pela CT, e produzimos então a base que temos hoje em dia. O problema que se prende com a questão do BEP é que, na prática, a equipa de produção tem alguma dificuldade ou alguma relutância em utilizar este documento. Portanto, acaba por ser um documento que nos dá muito trabalho elaborar no início, que detalhamos bastante, mas que depois as pessoas, apesar de reconhecerem que têm informação importante e relevante para o projeto, acabam por não querer utilizar, por achar que não tem tempo, ou que é muito extenso, ou que não está acessível. Pronto, então nós acabamos por fazer aqui um exercício de redução extrema da sua dimensão, para perceber até que, para tentar resumir ao essencial a informação que será mesmo necessária durante a elaboração do projeto. Obviamente fizemos isto exclusivamente para os projetos desenvolvidos exclusivamente com a nossa equipa interna, e o que fizemos foi utilizar a página de abertura do site do SharePoint que nós criamos para cada um dos projetos e colocar lá o mínimo dos mínimos para podermos trabalhar e, no fundo, para começar a incentivar as pessoas a não ter esta aversão ao BEP. Obviamente, nós não podemos ter uma versão tão reduzida quando estamos a trabalhar com equipas externas. Este aqui é um aspecto do BEP que nós estamos a utilizar atualmente. Portanto, nós acabamos por aderir bastante ao Microsoft Teams e normalmente criamos uma equipa para cada projeto, o que é muito útil para trabalhar com elementos externos, e temos colocado a informação do BEP num separador da equipa, estando assim acessível para toda a gente, e onde nós colocamos informação que para os projetos são desenvolvidos apenas internamente, normalmente não é necessária porque está nos nossos processos internos, mas que com os externos acabamos por partilhar essa informação através do BEP, e achamos que desta forma as pessoas acabam por achar que é um pouco mais leve e têm aderido melhor. Em relação então à questão das auditorias internas aos processos e metodologias, nós achamos que isto é uma tarefa fundamental para garantir a eficácia da formação e a qualidade do trabalho desenvolvido
pela produção, porque obviamente nós estamos disponíveis para ajudar sempre que as pessoas têm dúvidas, mas nem sempre as pessoas têm noção que não estão a fazer as coisas bem, ou isso nem sempre suscita dúvidas. E, portanto, esta questão das auditorias são, de facto, uma ferramenta fundamental para garantir, então, essa qualidade. Em relação aqui à questão das bibliotecas, traduzindo isto por números, de facto, percebe-se que, apesar de utilizarmos bibliotecas, apesar de utilizarmos famílias de bibliotecas como BIMobject ou Revit City, na verdade, a esmagadora maioria das famílias que nós utilizamos foram desenvolvidas por nós, aqui no Centro de Inovação. Outra das tarefas que faz parte do Centro de Inovação é o acompanhamento de propostas. Nós fazemos a análise dos requisitos do cliente, estimamos qual é que será o apoio necessário por parte do Centro de Inovação e, naturalmente, colaboramos na preparação da metodologia. Claro que para desempenhar estas tarefas relacionadas com o BIM, nós sentimos necessidade de ver e de estudar outras experiências relacionadas com o processo de implementação da metodologia. E por isso, parte das nossas tarefas fazem também parte do acompanhamento e divulgação, como comissões técnicas e grupos de trabalho, nomeadamente a Comissão Técnica 197, onde participámos ativamente na Task Force BIM Autarquias, na tradução da norma ISO 19650, mas que também temos acompanhado todos os documentos que têm sido publicados, como o Guia para a Contratação, que tem sido extremamente útil, o BEP, que já falei há pouco, etc. Fomos também convidados para a IC Roundtable, promovida pela Autodesk, subordinada ao tema das infraestruturas, que também foi muito interessante. Este ano realizou-se pela primeira vez um TPF BIM Journeys, organizado pelo grupo da TPF, que no fundo é uma espécie de mini congresso interno, onde reunimos os especialistas BIM dos países aqui listados, que era para ter sido presencial, mas como foi em março já teve de ser online. Portanto, acabámos por não ficar a conhecer os colegas cara a cara, mas foi muito interessante. Foram 2 dias de discussão intensa, onde falámos de vários assuntos, como a BEP, famílias, interoperabilidade, percebemos como é que cada país aborda certos assuntos. Na sequência disso, já houve, entretanto, até reuniões específicas sobre alguns temas, como a eletricidade, porque percebemos que havia países como França ou Bélgica que já estavam a trabalhar nessas especialidades há mais tempo e que teriam conselhos úteis a dar nessas áreas. Por outro lado, temos também apostado na divulgação do nosso trabalho. Na verdade, o primeiro artigo que produzimos de BIM foi no 15º Congresso Nacional de Geotecnia, em 2016, onde apresentámos um projeto de uma estação de metro, que apesar de não ser uma obra subterrânea, era uma obra geotécnica portanto, era uma estação executada em Cut and Cover, que depois podem consultar o artigo e ver que, na verdade, e se calhar por ser a minha área de formação, a geotecnia, foi uma das primeiras áreas onde nós começámos a investir e que já temos desenvolvido bastante. Depois disso nós publicámos artigos em diferentes congressos, quase todos relacionados com BIM, à exceção aqui do Third International Conference on Information Technology in Geoengineering, em que publicámos um artigo sobre fotogrametria e descontinuidades em taludes. Também já aqui a fugir um bocadinho para outras áreas da inovação. Para além disso, naturalmente, temos estado atentos ao que se passa
em termos de inovação. Isso significa participar em eventos como Autodesk University ou BIM Trends in Innovation, mas também de outras áreas que não têm diretamente a ver com engenharia ou com construção de uma forma genérica, como seja o Building the Future da Microsoft ou o Think Lisboa, organizado pela IBM. Portanto, sentimos que há uma grande mais-valia em poder usufruir deste cruzamento de diferentes disciplinas e de estar a par, sobretudo, da parte tecnológica e mais relacionada com a informática. No âmbito desta gradual introdução da metodologia BIM, levou à necessidade de uma intervenção dos processos BIM, de uma integração desses processos nos nossos processos operativos instituídos na empresa. Portanto, um pouco à semelhança do que acontece com a questão da legislação que foi abordada de manhã, nós sentíamos que os processos que nós tínhamos instituídos, de facto, não conseguiam responder ou acomodar as questões específicas da metodologia BIM. E por isso começámos por desenvolver um inquérito ao funcionamento do Departamento de Estudos e Projetos, sobretudo para perceber como é que poderíamos então integrar a metodologia BIM nos processos produtivos da empresa. Naturalmente, depois acabámos por aproveitar esta oportunidade e alargar um bocadinho o âmbito deste inquérito e procurámos também perceber qual é que era o grau de divulgação do PP1, que é, portanto, o processo produtivo 1, que é aquele que incide sobre os estudos e projetos, e avaliar também o seu grau de cumprimento, auscultar a sua compreensão, auscultar a sua adequabilidade à realidade da elaboração dos projetos e, naturalmente, recolher também algumas sugestões de melhoria. Em relação às questões do BIM, percebemos que apenas 31% dos inquiridos dizia refletir sobre qual metodologia utilizar no arranque de cada projeto, o que estava a ser um entrave à difusão do BIM pela empresa. E, curiosamente, 81% asseguravam a compatibilidade entre especialidades apenas através de reuniões. Portanto, tirámos aqui algumas conclusões destes resultados e de outros, nomeadamente a necessidade de um procedimento para assegurar a compatibilidade entre especialidades, quer seja em CAD, quer seja em BIM. Estabelecer a reunião, ou melhor, uma reunião obrigatória para a definição da metodologia de projetos, ou seja, nós achamos que nesta fase de transição em que ainda não temos a equipa toda a trabalhar em BIM, faz sentido que haja sempre uma definição clara de qual é que é a metodologia a utilizar e uma reflexão sobre qual é que faz sentido que seja a metodologia. Também achamos que o BEP deveria ser obrigatório para todos os projetos BIM, independentemente de ser interno, externo. Também aqui uma necessidade de definir um procedimento para a entrega de modelos BIM que será naturalmente diferente da entrega de DWGs correntes. E também aqui um alerta para as verificações em BIM poderem ser mais digitais, sendo possível definir fluxos de aprovação na maioria das plataformas colaborativas e desta forma, eventualmente, contornar alguns dos sistemas que nós tínhamos definidos para a produção tradicional. Na sequência deste inquérito, tomámos então algumas ações. A primeira foi a criação de uma comissão para a revisão do PP1, da qual o Centro de Inovação fez parte. Houve depois então um esforço de adaptação à realidade e incorporação das questões específicas BIM nesse procedimento. Houve depois sessões de esclarecimento transversais a todo o departamento para apresentar então um novo procedimento e para garantir que toda a gente estava a par desse procedimento muito importante também, a criação de uma equipa de auditores internos bastante alargada e que era composta por
elementos de todos os serviços que se auditavam uns aos outros, porque, à semelhança do que acontece com as questões específicas dos modelos BIM, que nós achamos que as auditorias são um mecanismo importantíssimo também aqui para garantir o cumprimento dos procedimentos internos, achámos que a auditoria era fundamental. E por isso houve o desenvolvimento e uma aplicação de apoio às auditorias, de que eu também vou falar um pouquinho mais adiante. Ainda nesta ótica do apoio ao projeto, temos a questão da formação. Uma das nossas principais responsabilidades tem a ver também, então, com a preparação e administração de formações internas, as nossas 3 principais e mais, que já foram dadas mais vezes, são o BIM 101, uma formação de Revit e uma formação de Civil 3D. Mas para além disso existe também aqui a identificação de necessidades de formações externas, e elas podem ser transversais à produção, como a questão da formação em SIG, mas também formações específicas para o Centro de Inovação, como uma Masterclass em Gestão de Inovação, ou o curso que já foi referido também de manhã de Introdução ao Machine Learning com Python, e mais recentemente Data Science for Construction, Architecture and Engineering. Portanto, nós estamos atentos a estas questões da inteligência artificial e de como isso poderá impactar a construção nos próximos tempos. Para além disso, temos aqui também uma componente forte na questão da programação e no desenvolvimento de ferramentas de apoio. Temos 4 artigos que apresentámos também aqui no Congresso, um deles, ou melhor, que submetemos ao Congresso e que estão disponíveis nas atas. Um deles vai ser apresentado por mim amanhã, que é o desenvolvimento de uma macro em VBA que estende as capacidades de Civil 3D para projetos de condutas adutoras. Pronto, e aqui começamos a entrar depois em questões um bocadinho mais aparentemente paralelas à questão do BIM, que tem a ver com este apoio à gestão e à qualidade. Como julgo que a maior parte das pessoas na plateia sabe, esta questão dos custos das licenças proprietárias tem um peso muito significativo nos custos de produção, e à medida que a nossa equipa de produção BIM foi aumentando, esta questão da gestão eficiente das licenças tornou-se cada vez mais relevante. E sendo o Centro de Inovação responsável por definir a estratégia de implementação do BIM e responsável pela formação, etc., portanto, havia aqui uma necessidade de estreita comunicação com a informática para esta questão da gestão das licenças, do parque informático, perceber que máquinas é que deviam ser compradas, com que características, quantas é que seriam necessárias, tentar prever como é que iríamos aumentar o número de colaboradores formados em BIM. Somos também nós que muitas vezes fazemos testes de novos softwares, que ajudamos a definir os aspectos de instalação e, portanto, fez todo o sentido para nós esta fusão com a informática e garantir assim uma equipa multidisciplinar e passar a ser uma equipa só. Nós temos, de resto, estado a desenvolver alguns algoritmos para nos ajudar aqui na distribuição das licenças, ou seja, para além de acompanharmos a sua utilização, nós iniciámos um programa de registro de comandos com o objetivo de perceber com dados reais quem é que utiliza o quê, quando, e assim conseguir ter uma gestão cada vez mais eficiente das licenças. Para além disso, desenvolvemos então em Power Apps uma aplicação para as auditorias. Na verdade, são 2 aplicações até. Temos o Audit Assembly, que é para ser utilizada pela qualidade e é onde é feita a gestão dos contratos e se percebe que contratos é que já foram auditados, quais é que não foram, quais é que são de quem.
e onde são montadas as equipas de auditores, ou seja, onde são escolhidos os auditores, onde são atribuídas as checklists que eles têm depois de verificar, e depois uma outra, que é esta audit, que é onde os auditores recebem a checklist e depois registam a informação da auditoria. Esta aplicação, estas aplicações suscitaram interesse por parte do pessoal financeiro, que também quis uma aplicação desenvolvida para eles e que os ajudasse, aliás, não só eles, mas também aos gestores de contratos. Portanto, no fundo, acabámos por desenvolver uma aplicação para ajudar o controle da faturação, em que os gestores de contrato podem consultar as faturas em atraso, podem receber alertas de quando as faturas atingem a sua data de vencimento ou passado tempos pré-definidos, e registar também os contactos que foram feitos com o cliente no sentido de esclarecer o motivo do não pagamento, por exemplo. Portanto, assim em jeito de resumo das nossas atividades, temos as questões mais relacionadas com o BIM, como seja propostas, coordenação de projetos, bibliotecas, auditorias internas, mas também um acompanhamento e divulgação, e portanto congressos, artigos. Depois temos a questão então do apoio ao projeto, onde encaixamos a questão do desenvolvimento de ferramentas de apoio às equipas de projeto e a questão da formação. E depois temos esta questão do apoio à gestão e qualidade, onde encaixamos a informática e as aplicações que fomos desenvolvendo, quer para as auditorias, quer para a questão da faturação. Queria também deixar aqui uma palavra em relação a esta questão da comunicação, que foi muito impulsionada aqui pelo contexto atual do Covid e pelo teletrabalho. E neste contexto nós acabámos por, de facto, utilizar muito mais o Teams e utilizámos grupos para poder continuar a comunicar de forma estreita, e temos então um grupo para o CITIC, por exemplo, que é o Centro de Inovação, onde debatemos os assuntos em equipa e onde o Teams tem dado uma grande ajuda, mas também temos um grupo para a Autodesk, onde temos um canal para cada um dos softwares principais, e onde surgiu de forma mais ou menos espontânea uma iniciativa que acabou por ser muito interessante e que agora temos aplicado com alguma regularidade, que é o esclarecimento de dúvidas partilhadas. No fundo, isto é o quê? Quando alguém nos coloca uma questão que nós sentimos que essa questão pode ser partilhada por outras pessoas, pode haver outras pessoas que também tenham essa dúvida, nós, em vez de responder imediatamente a essa questão, agendamos normalmente para o dia seguinte ou para aquele dia à tarde. Também não pode ser muito longe, porque também não podemos deixar a pessoa muito tempo à espera da resposta, mas tentamos fazer um agendamento para breve nestes canais abertos a todas as pessoas que trabalham com estes softwares, para que elas também possam participar. E, portanto, desta forma acabamos por disseminar melhor o conhecimento e acabar por chegar a mais pessoas de uma vez só, mas também permitir que, e isto faz sentido por termos pessoas com níveis de experiência bastante diferentes, porque pronto, já estamos neste processo de implementação de BIM há algum tempo e, portanto, as pessoas que começaram mais cedo naturalmente já têm mais experiência do que as pessoas que começaram há menos tempo, e permitir que pessoas com mais experiência possam também participar nestas sessões de esclarecimento e dar o seu input sobre esse assunto. E tem sido muito enriquecedor nesse sentido. Para além disso, utilizamos aqui o Planner, que é uma espécie de... Pronto, são tarefas que nós usamos como se fossem tickets, onde as pessoas podem fazer pedidos, quer seja de questões que tenham, quer seja de coisas que é preciso desenvolvermos, e desta forma também gerir de uma forma melhor as solicitações que nos vão colocando.
Temos também este formato das equipas para os projetos. Nós costumamos fazer uma equipa para cada projeto. Aliás, eu já falei há pouco em relação à questão do BEP. E normalmente nós temos pelo menos estes 4 canais, estes 4 separadores. O das publicações para a comunicação dos elementos do projeto, depois o dos fecheiros que nós utilizamos para partilha e que também tem sido muito útil neste contexto do teletrabalho. Desculpem. E depois temos normalmente então o separador do BEP e o separador do Planner, onde nós temos os pedidos específicos deste projeto. Para terminar, falar aqui de uma iniciativa que foi lançada recentemente, que é a newsletter do Centro de Inovação, onde passamos a publicar notícias mais ou menos curtas, com uma periodicidade que ainda não está propriamente definida, mas onde vamos estreitando assim a comunicação com o resto da empresa e onde, por exemplo, divulgamos aqui a aceitação dos certos artigos no PTBIM. Muito obrigado a todos por me terem acompanhado então nesta apresentação. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Luís. Agradeço imenso pela apresentação clara. Nós não temos sempre a possibilidade de ver quase as tripas desta parte da implementação. Quer dizer, no fundo, nós estávamos com uma intervenção hoje de manhã em que, no fundo, quer dizer, a sugerir que a implementação do BIM seria, ou a implementação, a aprendizagem seria uma coisa fácil. Torna-se óbvio que não é. Eu terei a possibilidade de prosseguir essa discussão com o interveniente na altura, proximamente, mas tenho aqui algumas questões, primeiro, que gostava de lhe colocar e que estão aqui no chat. Deixo já 2 questões que foram colocadas pelo Amadeu Magalhães, e permito, novamente, serei eu a colocá-las, porque assim será mais rápido este percurso. O Amadeu Magalhães pergunta 2 coisas. Pergunta, em primeiro lugar, em qual dos departamentos da TPF foi mais fácil e mais difícil a implementação do BIM? E pergunta também de quando data este processo de PP1, inquérito e ações consequentes. Peço desculpa. Portanto, em relação à primeira pergunta, de facto, houve aqui algumas diferenças na implementação ao nível dos serviços, mas que normalmente têm muitas questões associadas, não é? Isto não é uma questão de um fator único. A hidráulica, de facto, avançou muito e rápido, mas é capaz de ter sido também uma combinação não só das solicitações, mas também do tipo de equipa que nós tínhamos. Os edifícios, naturalmente, também avançaram com alguma facilidade, o que se explica, se calhar, porque as ferramentas também estão muito viradas para os edifícios e, portanto, tornam mais fácil a adaptação. Nós sentimos que quando vamos para áreas não tão tradicionais, que temos de dar mais apoio em termos da produção de ferramentas, porque as ferramentas nativas não respondem, se calhar, tão bem, e isso também torna as coisas mais difíceis. Mas, no fundo é isso. Eu sinto que os edifícios e a hidráulica destacaram-se, mas, e quando eu falo de edifícios, tanto arquitetura como estruturas. Mas talvez as vias tenham transitado não tão rápido, se calhar porque também não é tão evidente o que é que eles precisam de fazer, porque eles já trabalham com modelos há muito tempo. Mas havia uma segunda questão que eu não apanhei, desculpe. A segunda questão era de quando data este processo de PP1, inquérito e ações consequentes. Ok. Portanto, eu acho que o inquérito já é de 2018 e em 2019 nós lançámos então a nova versão. Sim. Ok, tenho aqui mais... Há uma pergunta que eu estou a saltar, mas depois deixo para o fim e depois verá.
Há aqui uma pergunta do engenheiro Gonçalo Vieira. De 2016 até hoje, muito mudou certamente, principalmente nesta área. Pode explicar um pouco a experiência da TPF nas obras geotécnicas com o BIM? Sim. Portanto, nós, na verdade, o nosso projeto piloto na altura da implementação foi uma estação de metro, porque era aquilo em que estávamos a trabalhar e fazia sentido para nós, porque nós desenvolvemos, temos uma larga experiência em estações de metro, sobretudo na Argélia, e portanto faria todo sentido perceber se o BIM se poderia utilizar neste tipo de obras, e constatámos com sucesso que sim. Pronto, e desde essa altura temos trabalhado, não trabalhamos sempre em BIM em todas as nossas obras geotécnicas, mas já temos trabalhado em várias obras em BIM, sim. Aliás, algumas das ferramentas que também são apresentadas em artigos, agora nesta edição, também são sobre questões relacionadas com geotecnia, como seja muros pregados, estacas de colocação automática que se ajustam à geologia. Temos uma série de iniciativas já nesta área. Obrigado. Temos aqui mais duas questões. Uma do Ricardo Pontes, que coloca duas questões numa, que é, como incorporam a informação geotécnica nos modelos BIM? E dois, já tem cliente solicitar modelos para a gestão de edifício ou instalação? Ok. Em relação à incorporação da informação geotécnica, portanto, o fluxo que nós temos atualmente implementado passa por desenvolver a modelação da geologia num programa chamado Geo5, que nos permite depois exportar para a IFC e incorporar essa informação nos nossos modelos de Revit, por exemplo. Nós temos um artigo publicado aqui no VTBIM só sobre estas questões. Claro que há uma série de dificuldades relacionadas com o IFC, com a forma como o Geo5 produz o IFC, mas que nós abordamos no artigo e que no fundo passa por desenvolver alguns scripts, normalmente em Dynamo, para poder contornar essas questões e tornar as famílias mais eficientes. Mas no fundo, portanto, nós passamos as superfícies com os limites da geologia e levamos para lá os resultados dos ensaios com os seus resultados, sim. Obrigado. Uma última questão que tem aqui da Roberta Bastos de Oliveira, que nos está a seguir no Brasil. E é um comentário que eu acho piada, é um comentário interessante, que diz que no Brasil não temos tanta participação de empresas nos congressos, nem publicando artigos, e sentimos falta desse contacto entre empresas e universidade. Alguma dica para incentivar? E deixe-me só começar eu, se calhar, porque quer dizer, eu estou do lado da universidade e posso dizer que o caminho para o BIM é diferente nos países todos, e para o bem e para o mal, e nós aqui sobretudo para o bem, acho eu, o grupo de pessoas que trabalha na área do BIM em Portugal é um grupo que tem crescido desde a raiz, desde logo com universidades e com empresas. Portanto, no âmbito da PTPC havia um grupo de trabalho BIM que tinha universidades e empresas, há cursos já há algum tempo que são cujos participantes vêm sobretudo de empresas e que depois mais tarde ganham um interesse tal pela área, porque é uma área apaixonante, que acabam a escrever para isto e a falar-nos da TPF, como o Luís Ribeirinho está a fazer agora. E, portanto, eu vejo uma ligação muito forte desde o início. Se tem alguma dica, não tenho muitas, até porque nós temos alguns dos artigos que nós temos aqui são precisamente de empresas brasileiras. Portanto, o que interessa de facto é conseguir uma comunidade forte à volta de uma área. E eu creio que cada vez mais essa comunidade forte se manifesta, e manifesta-se, por exemplo, em congressos como este. Portanto, eu não sei se o Luís tinha alguma coisa a acrescentar a isto ou não. Eu se calhar acrescentava só que
de facto, a TPF sempre teve esta cultura de produção de artigos e de participação em congressos. E, portanto, eu quando me lancei nestas questões do BIM, eu já trazia essa bagagem da geotecnia. Aliás, não foi por acaso que o primeiro congresso onde apresentei foi, de facto, de geotecnia. E, portanto, eu acho que isso provavelmente faz sentido que seja uma cultura que venha de cima. Portanto, eu acho que nas empresas faz sentido que os dirigentes incentivem e que percebam a importância de participar nestas iniciativas. Ok, Luís, obrigado. Só mesmo antes de fechar a sessão, estamos com um ligeiríssimo atraso, mas faço um product placement. A gente cá na Faculdade de Engenharia, cursos de Machine Learning e Python, a gente tem disso. Mas, só para fechar, o professor António Aguiar Costa pediu-me para fazer um anúncio muito rápido aqui sobre uma... Bem, ele dirá. Portanto, António, não sei se estás a ouvir. Estou a ouvir, sim. Força, António, só então aquela intervenção. Obrigado pela oportunidade. Estava a ouvir o Luís a falar e, de facto, ele abordou a questão do guia BIM nas autarquias. Eu não sei se consigo partilhar. Sim, estamos a ver. E é um trabalho que foi feito pela CT 197, conseguiu juntar vários autores em torno deste documento. O Luís referiu e eu achei pertinente dizer que ele de facto está disponível já para consulta. Estamos mesmo na última fase da sua disponibilização. Eu penso que poderás disponibilizar a todos os participantes este guia. E foi um guia que teve também, digamos, um patrocínio, apoio da Ordem dos Engenheiros Região Sul, neste caso por uma questão de proximidade à sede da CT 197, que é no Instituto Superior Técnico. E basicamente era para isto. Este guia é um guia aberto, disponível, gratuito, com interesse para disseminar o mais possível pelas entidades públicas e, neste caso, pelos municípios. O que ele inclui é algumas recomendações sobre a implementação do BIM numa autarquia. Não pretende ser demasiado complexo. Ele foi feito para ser um guia simples, com uma visão simples, mas ao mesmo tempo fundamentada do Building Information Modeling, aborda a normalização e também seguindo recomendações internacionais. Ou seja, há um grupo, por exemplo, que é apoiado pela Comissão Europeia, que é o BIM, o Grupo de Clientes Públicos Europeu, que tem também, eles têm disponibilizado um guia para a implementação do BIM em entidades públicas, e nós seguimos muito essas boas práticas, tentando esclarecer como é que o BIM pode ser aplicado num contexto específico de um município, de uma autarquia. Qual é que é o nosso objetivo? Não é responder a todas as questões, é essencialmente sensibilizar para os conceitos fundamentais, para os conceitos básicos, e assim dar um empurrão no sentido de uma implementação que segue as boas práticas internacionais e também que segue os primeiros passos de uma implementação que não é só uma implementação de software, é uma implementação de várias diretrizes, como a legislação, tecnologia, processos, pessoas e competências. Tudo isto tem que ser considerado. E nós queríamos sensibilizar para isto. Achamos que não é um guia de receita também, ou seja, precisará sempre, eventualmente, de algum apoio mais específico e técnico, mas achamos que era inevitável ter algo que esclarecesse alguns conceitos. Era basicamente isto. João, pedia-te que disponibilizasses este guia a todos os participantes. Não sei exatamente, penso que fizeste o upload para o Moodle, por isso... António, exatamente. Tu, antes de pedires, já lá estava. Ou seja, em primeiríssima mão, e só para já fechado para os participantes aqui do PTBIM, no Moodle. Portanto, toda a gente que já acedeu, pelo menos aos vídeos que estão gravados, eu enviei ontem um e-mail para explicar como é que isso se faz.
Portanto, na plataforma Moodle, a que todos têm acesso, está neste momento carregado o fecheiro está ali num espaço que se chama Guia BIM nas autarquias, e, portanto, poderão todos aceder livremente. Pronto, obrigado. Era isso. Qualquer também questão que possa surgir, adicional, estamos também disponíveis, tanto a 197 como acredito qualquer um dos autores, para esclarecer qualquer dúvida que surja em relação a isto. Muito obrigado, António. Estamos quase 15 minutos atrasados. O nosso reinício será às 2h30. Eu tinha planeado fazer um intervalo aqui a meio da manhã, mas como viram, a discussão está viva e, portanto, não há intervalos quando há discussão viva. E, portanto, estando nós todos, sem estarmos aqui com coffee breaks marcados, imagino eu que cada pessoa tome café aproveitando os intervalos que consiga ir fazendo, mas às 2h30 estaremos de volta. Peço favor aos moderadores das sessões paralelas e aos intervenientes o favor de tentarem estar presentes um pouco mais cedo, portanto, pelo menos 15 minutos mais cedo, para organizarem essas sessões. Está bem? Portanto, até já, vemos em breve. Já.